Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Natália Corrêa, psicanalista em eterna formação, e hoje eu vim trazer uns comentários sobre esse livro que eu acho que muita gente já leu, e se não leu deveria, que é escrito pela Carolina Maria de Jesus, que chama O Quarto de Despejo. Se eu não me engano, a primeira edição publicada dele foi em 1960, mas até hoje está tendo venda e tiragem, né? Inclusive essa edição, ela é bem nova, eu adquiri recentemente, que eu tinha uma velhinha e já se foi. Acho que eu emprestei para alguém, alguma coisa assim. Então eu vou trazer algumas curiosidades sobre ela e ler um pequeno trecho para quem nunca leu, ficar instigado a prestigiar essa autora que é muito peculiar, é realmente uma poetisa e trouxe uma visão de dentro da favela, de dentro da comunidade ali dos anos 60, a favela do Canindé, que ninguém mais poderia trazer além dela, realmente ninguém. Então ela estava lá para fazer um papel assim fundamental e que realmente só ela poderia cumprir. Eu vou começar aqui do meio do livro já, porque realmente ele é feito por forma de diário, então tem até as datas, ó. As datas e o que aconteceu naquela data. O livro é muito fiel, inclusive coloca erros de português que ela cometeu, não foi tirado. Segundo o jornalista Audálio Dantas, que foi quem revisou e publicou o livro dela, ele tirou apenas aquilo que realmente não dava para compreender. Fora isso, ele não mexeu em nada e foi muito fiel na escrita dela. E assim também eu vou fazer, conforme eu estiver lendo, eu vou ler com os erros que ela cometeu. Os erros de português, ortografia, né? Então vamos lá. 10 de junho. Deixei o leito às 5h30 para pegar água. Não gosto de estar entre as mulheres, porque é na torneira que elas falam de todos e de tudo. Estou tão indisposta que se eu pudesse deitar um pouco, mas eu não tenho nada para os meninos comer. O único jeito com G, o único jeito é sair. Deixei o João estudando. Ganhei só 10 cruzeiros e achei metais. Achei um arco de pua e um estudante pediu-me, dei-lhe. Ele deu-me 3 cruzeiros para um café. Passei na feira. Comprei batata doce e peixe. Quando cheguei na favela, era 12 horas. Esquentei a comida para o João e fui ajeitando o barracão. Depois, fui vender umas latas e ganhei 40 cruzeiros. Retornei à favela e fiz o jantar. Deolinda e seu esposo, que foram da Rádio Patrulha, ainda não voltaram. Será que tinham ficado presos? Não tenho ponto de interrogação aqui, mas eu creio que era uma pergunta, né? Rádio Patrulha é polícia. Cai a tarde lentamente. Já estão chegando os crentes com seus instrumentos musicais para louvar Deus. Aqui na favela tem um barracão na rua B, onde os crentes vêm rezar 3 vezes por semana. Uma parte do barracão é coberto com folhas de Flandres e outra de telha. Tem dia que eles estão rezando e os vagabundos da favela jogam pedras no barracão e quebram as telhas. As que caem em cima das folhas faz barulho. Mesmo sendo insultados, eles não desanimam. Aconselha os favelados para não roubar, não beber e amar ao próximo como a si mesmos. Os crentes não permitem a entrada de mulheres que usam calças e nem vestidos decotados.
Os favelados zombam dos conselhos. Fui buscar uma lata de água e uma senhora estava lamentando. Se eu fosse jovem, eu não residia nesta favela nem um dia. Mas eu já sou velha e o velho não se governa. Aqui nessa favela a gente vê coisa de arrepiar os cabelos. A favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o diabo. Os pinguços, que durante o dia estão ocultos, à noite aparecem para tentar. Percebo que todas as pessoas que residem na favela não apreciam o lugar. 11 de julho. Deixei o leito às 5h30. Já estava cansada de escrever e com sono. Mas aqui na favela não se pode dormir, porque os barracões são úmidos e a Neide tosse muito e desperta-me. Fui buscar água e a fila estava enorme. Que coisa horrível é ficar na torneira. Sai briga ou alguém quer saber da vida dos outros. Ao redor da torneira amanhece cheio de bosta. E quem limpa sou eu, porque as outras não se interessam. Quando cheguei na favela, estava indisposta e com dor nas pernas. A minha enfermidade é física e moral. Eu li 2 dias do diário da Carolina, que foi editado naturalmente, mas que se preservou assim com bastante fidedignidade pelo Audálio Dantas, que foi o jornalista que lançou esse livro. E o que eu queria comentar assim, em primeiro lugar, é que a Carolina, em todos os pontos que ela fala muito de fome, falta de dinheiro e, por consequência, fome, né? E o horror profundo que ela sentia da favela e dos próprios favelados. O que gerou um repúdio depois do livro publicado, e até antes também, porque ela tinha algumas matérias que foram publicadas antes. Ela tinha plena consciência de que ela era uma escritora. Ela não escrevia o diário para passar o tempo e de repente surgiu um jornalista e resolveu pegar o diário dela e publicou. Não, ela sempre teve a intenção de publicar não só o diário, quanto várias outras coisas que ela produzia, como peças de teatro, poemas, várias coisas, romances e tudo mais. Mas acabou que ficou mais famoso foi o Quarto de Despejo, mas tem uma vasta obra que ainda algumas coisas nem sequer foram publicadas, e a filha dela, Vera Eunice, está lutando para fazer entre essas e outras coisas também, como a preservação do material escrito dela, original, né? Que ela escreveu com a letra dela no papel e tal. Ela está lutando para preservar, enfim. Eu estou falando isso porque eu fui estudar um pouquinho da vida da Carolina e não tive acesso ainda à biografia dela, que teve um biógrafo que eu me esqueci o nome agora que fez, mas tem algumas passagens muito interessantes. Por exemplo, a forma como ela era rechaçada na favela pelos próprios moradores por ela não gostar de morar na favela. Mas aí fica aquela questão. O pessoal falava que ela era ingrata, né, que cuspia no prato que comeu, que era uma negra prepotente, né, enfim, que não se conformava com aquilo que a vida podia dar e tudo mais. Mas assim, depois que ela saiu da favela, continuou assim, ainda mais forte isso. O pessoal da favela realmente não gostava dela nem um pouco. Por quê? Porque ela destoava, porque ela tinha esse sonho, e mais do que sonho, ela tinha essa certeza do que ela era e do que ela poderia fazer, né? E só que ela ainda vivia na favela, então ficava uma coisa muito distoante dos demais e causava muita raiva, né? Como se uma pessoa não pudesse odiar morar na favela só porque está morando na favela. Quem é que gosta? Quem é que no estado mental
suficientemente bom, gostaria de estar morando numa favela, onde não tem água encanada, onde, como ela falou, vai buscar água e tá cheio de merda. Que tipo de pessoa que deveria gostar de viver em condições assim, né? Então, ela era julgada porque ela não gostava de uma coisa que ninguém deveria gostar, né? E também por ser negra, e também por ser mulher, e também por não ter marido. A questão do marido também é muito interessante, porque ela fala que ela realmente não acha que seria um benefício ela ter um marido ali naquelas condições. Porque o que ela vê diariamente na favela é maus tratos, às vezes feminicídio, né? É bebedeira, esse monte de coisa que ela julga que só denigre o ser humano. Então ela fala que ela não casou e prefere ficar na casa dela com os filhos ouvindo valsas do que do que ficar em casa à noite apanhando de marido, né? No que ela tem uma certa razão, mas também advém de muito sofrimento, né? Que ela teve 3 filhos e nenhum dos filhos acho que conheceu bem o pai e tudo mais. Mas por falar de filhos de Carolina, eu vou trazer uma última análise que eu acho muito, muito, muito interessante, que não está nesse livro, mas que eu fui pesquisar mais sobre ela e eu vi um depoimento da Vera Eunice. E Vera Eunice, ela tem boas lembranças da época da favela e tudo mais, e conta também coisas que ela soube pela Carolina, de seus antepassados, da vida pregressa e tudo mais. E ela conta que a avó dela, mãe da Carolina, quando ainda morava em Minas Gerais, que foi onde nasceu Carolina, né? Desde pequena, desde a Carolina pequena, achava ela uma criança muito chatinha. Chatinha, era esse o termo que ela usava. Isso, Vera Eunice contando. Uma criança muito chatinha, questionava muito, era meio que rabugenta, meio que uma criancinha estranha, chata e tal. E nessa época, o que você fazia? Você não tinha muito o que fazer. Mas como ela estava irritando, já pela forma como ela era, se posicionava diferente, isso lá pelos 4 anos de idade mesmo, 4, 5 anos, tem a infância. Ela já tinha esse comportamento chatinho. Inclusive, ela realmente era uma pessoa de temperamento forte. E poderia ser considerada uma pessoa chatinha até adulta, né? E aí meu vizinho tá pregando lá uma estante na parede, mas eu não vou parar. Vou continuar aqui. Ele lá e eu cá. Agora eu vou chegar na parte interessante, que a Vera Eunice, ela fala que a avó dela, sem saber o que fazer com a menina chatinha, foi num centro espírita e levou Carolina para se consultar com o médium. E o médium falou, eu não sei o que fazer com essa menina, muito chatinha, muito isso, muito aquilo, questionadora, não sei o que, só fica perguntando toda hora, coisa chata e tal. Aí o médium virou para a mãe da Carolina e para a Carolina e falou, essa menina não é chatinha, essa menina é uma poetisa. Você tem que mudar a sua visão para com ela. Pois bem, a chatinha cresceu. Só que a partir do momento que o médium disse que ela não era chatinha, que ela era poetisa, ela deixou verdadeiramente de ser chatinha e virou poetisa. Por quê? Porque o médium mudou não só a própria visão que ela tinha sobre si, inclusive ele foi a primeira pessoa que chamou ela pelo nome. Ele falou, como é o nome dela? Aí ela falou, Carolina. Ele falou, Carolina é uma poetisa. Mas acontece que todo mundo chamava ela de Betita. Ela não sabia nem que ela se chamava Carolina. Então ele falou o nome dela, disse o que ela era, que não era chatinha, que era poetisa, e falou tanto para ela, na autoridade de médium, quanto para a mãe. Ele mudou ali a vida de uma pessoa.
Eu quero trazer isso porque olha como a infância é importante, olha como a infância é marcante na vida de uma pessoa, né? Ele mudou a visão que a mãe tinha sobre a Carolina e, consequentemente, ou ao mesmo tempo, mudou a própria visão da Carolina. Tanto que ela sabia, desde sempre, mesmo na favela, mesmo catando papel, mesmo por vezes mendigando pão e não tendo o que colocar na mesa, ela sabia que ela era uma poetisa, que ela não era uma simples favelada ou uma simples chatinha. E fez o que fez, né? E eu espero que a gente ainda consiga ver mais obras de Carolina, fora o Quarto de Despejo, que é ótimo, ela tem várias outras obras e, e, e conseguiu chegar onde ela queria chegar, né? Então isso é muito, muito, muito interessante. Para mim, quando a Veronice contou essa história do médium, eu falei, foi ali que deu o clique, sabe? Eu pensei comigo, daí não dá para saber se foi porque a mãe mudou a visão sobre ela que ela mudou, ou se foi porque o médium falou, mas o fato é que quando ela era criança, a vida dela mudou por conta de uma palavra que ela escutou. Então, quando a gente pensa assim, a gente pensa como a infância é delicada e como a gente deve estudar, como a gente deve calcular aquilo que é dito, aquilo que não é dito para a criança, né? Então, esse foi um exemplo muito bonito para quem tem criança e para quem não tem. Fica a dica. Pensa antes de falar, né? Bastante antes de falar. Medita sobre o que a sua criança está precisando, né? Porque uma palavra que você disser para ela, num momento específico, pode dar esse clique e mudar tudo para você e para ela. É isso, gente. Um grande beijo e até a próxima.